Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, né? Não sei que hora que vocês estão vendo isso. Vamos retomar aqui a nossa análise do direito coletivo do trabalho. E hoje nós vamos tratar de um tema central também, né? Na disciplina juriscoletiva, mas em todo o direito do trabalho, que é o tema da negociação coletiva. Afinal de contas, o papel principal do sindicato e, consequentemente, do direito coletivo do trabalho é a produção da norma jurídica autônoma, né? Geral, abstrata, erga omnes, pro futuro, como nós já vimos anteriormente em diversas passagens aqui do direito coletivo. Então, a negociação coletiva, ela recebe da ordem jurídica brasileira um papel de muito destaque. É um papel extraordinário, né? Porque foge do ordinário, foge do padrão, porque permite aos particulares a produção da norma jurídica, o que normalmente é algo restrito ao Estado, né? União, estados, municípios, é que produzem norma jurídica. E aqui nós temos essa prerrogativa fixada constitucionalmente para os entes coletivos, que é a produção da norma jurídica autônoma, diz a reforma trabalhista, acima da lei, né? Não é nem com força de lei só, é acima da lei, porque prevalece o negociado coletivamente sobre o legislado desde a reforma trabalhista. Então, há aqui algo de sobremaneira ou de importância, né? Grande, né? De importância destacada na ordem jurídica brasileira. Então, nós vamos estudar, a partir de agora, essa negociação coletiva. Vale lembrar que, quando você analisa um contrato de emprego, quando você pretende ou conferir direitos, né, na posição de empregador ou de advogado do empregador, ou quando você quer conferir se os direitos foram respeitados no papel de advogado do empregado, nesses contextos, você tem que pensar, primeiro, nos direitos individuais, seletistas, ordinários, isso é simples. E, num segundo momento, você tem que pensar quem é o ente coletivo representante daquele trabalhador naquele contrato. Vejam que nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores. Nossa primeira tarefa é observar quem é o ente coletivo representante daquele trabalhador naquele contrato que eu estou observando. Bom, feito isso, nós conseguiremos perceber, pesquisar, saber quais são os diplomas negociais coletivos que aquele sindicato de trabalhadores assina. Então, eu vou lá no site do sindicato e vejo lá quais são as convenções coletivas de trabalho, quais são os acordos coletivos de trabalho. E aí eu vou saber, de acordo com os polos do contrato individual, empregado e empregador, sabendo quem é o sindicato representante desses dois, principalmente do trabalhador, eu vou saber qual é o diploma negocial coletivo que se aplica àquele contrato individual. Ou seja, quais são as normas jurídicas autônomas que incidem naquele contrato. Então, a primeira tarefa, né, nossa será essa: identificar o sindicato dos trabalhadores. Depois, identificar o sindicato patronal. E aí perceber, diante da publicação, seja na internet, seja em outro meio, ou no próprio órgão de fiscalização que substituiu o Ministério do Trabalho, né, eu vou identificar quais são os diplomas negociais coletivos. Bom, a CLT nos diz quais são eles: convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. Vamos à regra
seletista, abram aí a CLT, né? Como sempre indico, tenham aí em mãos a CLT. Vamos a ela. Artigo 611, caput. Convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Então, é o que eu disse antes. Nós temos lá uma convenção coletiva de trabalho, que é um acordo, é um ajuste de caráter normativo. Portanto, produz norma jurídica. Essa norma jurídica será aplicada em que contexto? No contexto dos contratos individuais. Para quem? Para os representados pelos entes signatários. Então tá, dois sindicatos, sindicato dos trabalhadores, sindicato patronal. Por exemplo, sindicato dos trabalhadores no comércio, sindicato dos comerciantes. Por exemplo, apenas. Esses dois sindicatos ajustam normas jurídicas autônomas que vão valer nos contratos de emprego firmados entre comerciantes e comerciários, entre patrões e empregados. Bom, mas é possível, caso queiram as partes, né, caso queiram, melhor, os sujeitos coletivos, firmar acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 1º do artigo 611, vejam aí. É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais, ou seja, o Sindicato dos Trabalhadores pode celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas, melhor seria um ou mais empregadores, né, da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa, melhor seria empregador, ou das acordantes respectivas relações de trabalho. Bom, então o acordo coletivo de trabalho ele é diferente apenas em relação aos pactuantes e ao âmbito de abrangência. Mas vamos primeiro ao acordo. Nós temos necessariamente, obrigatoriamente, indispensavelmente, a presença do Sindicato dos Trabalhadores. E ele pode, se ele quiser, firmar com um ou mais empregadores fora da representação patronal coletiva sindical, normas que vão valer apenas para os contratos de emprego daquele empregador signatário. Então, quais são as distinções? A primeira é muito simples. Os entes pactuantes. Especificamente, a diferença se dá em relação aos entes pactuantes do lado patronal. Na convenção coletiva de trabalho, o ente patronal pactuante é o sindicato, ou a federação, ou a confederação. Portanto, no lado patronal está um ente sindical na convenção coletiva de trabalho. Porque sempre, no lado dos trabalhadores, haverá um sindicato. Então, com relação a isso, não há distinção. E no acordo coletivo de trabalho, nós temos a ausência do sindicato patronal. E somente do sindicato patronal. Porque, para que haja negociação coletiva, o sindicato dos trabalhadores é imprescindível. Então, o sindicato dos trabalhadores negocia diretamente com o patrão.
porque há uma especificidade que ele quer preservar, porque há uma situação própria da relação que ele quer normatizar, ou por estratégia de atuação, ele negocia diretamente com um patrão, com dois patrões, com três patrões, sem chamar para o ajuste normativo o sindicato patronal. Então, decorre dessa distinção dos entes pactuantes do lado patronal, decorre o âmbito de abrangência. O âmbito de abrangência da CCT, o âmbito de abrangência da convenção, tende a ser muito mais amplo, porque a convenção vai alcançar todos os empregadores da categoria econômica e todos os empregados da categoria profissional, ou da categoria profissional diferenciada. Enquanto o acordo coletivo de trabalho só vale para os empregados do patrão que assinou. Então fica simples a distinção, que decorre apenas dos entes pactuantes e do âmbito de abrangência. Com relação ao conteúdo normativo, não há necessidade de diferenciação. Bom, os aspectos característicos de acordos e convenções. Eu trouxe aqui para vocês no slide, depois vocês vejam que a Constituição da República faz diversas referências à convenção coletiva, ao acordo coletivo, à norma coletiva autônoma, dado o seu destaque na nossa ordem jurídica brasileira. Também a CLT traz normas que nós temos que interpretar nos termos do artigo 8º da Constituição. Nós não podemos esquecer que a CLT é anterior à Constituição, que traz norma infraconstitucional, é lógico, e que, portanto, eu só vou validar norma seletista se conforme a Constituição. E eu vou interpretar a CLT de 1943 sempre conforme a Constituição. Bom, vamos à caracterização da convenção e dos acordos, né? A caracterização da norma coletiva. Anotem aí regras dos artigos 617, parágrafo 1º. Deixa eu anotar aqui, porque eu vou para a CLT e fico por lá. 617, parágrafo 1º. 612, 613, 614. Vamos lá. Bom, quem está legitimado à negociação coletiva? Acabei de dizer. Entes coletivos. Quais são eles? Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato Patronal e empregadores. Os entes coletivos são legitimados à negociação coletiva, obviamente. Então, vejam que o parágrafo 1º do artigo 617 me parece não ter sido recepcionado na parte que diz que se o Sindicato dos Trabalhadores não negociar, os trabalhadores poderão fazê-lo separadamente. Então, a parte final do parágrafo 1º do 617 não foi recepcionada. Está recepcionada a parte que diz que cabe ao sindicato, à federação e à confederação promover a negociação coletiva. Quais são os conteúdos? Também já falamos sobre isso. Essencialmente, normas jurídicas. Gerais, abstratas, erga omnes, pro futuro. E, após a reforma trabalhista, com um patamar acima da lei ordinária, porque, segundo a reforma trabalhista, temos a prevalência do negociado sobre o legislado. Bom, excepcionalmente, pode haver produção de cláusulas contratuais veiculadas em normas, olha, cláusulas contratuais veiculadas em acordos coletivos ou convenções coletivas, excepcionalmente. Essas cláusulas não têm conteúdo normativo e vão apenas vincular os signatários, mas são exceções que nós não precisamos cuidar disso aqui, vocês podem ler isso na doutrina.
Com relação à forma, vigência e duração, 612, 613, 614, vamos às regras na CLT, mais uma vez. 612. Os sindicatos só poderão celebrar convenções ou acordos coletivos de trabalho por deliberação de Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos estatutos. Para mim, nos termos da Constituição, paramos por aqui. Deve haver uma Assembleia Geral convocada pelos sindicatos convenentes ou pelo sindicato acordante, para que nessa Assembleia Geral se delibere o início da celebração do acordo ou da convenção. Diz a CLT em 1943, ainda que alterada em 1967, que a validade da decisão de assembleia depende do comparecimento e votação em primeira convocação de 2/3 dos associados, se tratar de convenção, e dos interessados no caso de acordo, e em seguida 1/3 dos mesmos. Esse quórum de 2/3 ou 1/3, ele na prática ele é irrealizável. Na prática a gente não vê isso, né? Então, a partir de 1988, dada a autonomia sindical, os estatutos vão fixar o quórum, que pode ser qualquer número definido nos estatutos, mas o fato é que tem que haver assembleia para deflagrar a negociação coletiva e depois para votar o resultado dessa negociação coletiva. 613. Também deve ser vista a regra de acordo com a Constituição, porque a Constituição trouxe a autonomia sindical, a liberdade sindical, a não intervenção do Estado na vida sindical. Então, 613. As convenções dos acordos deverão conter. Para mim, não é obrigatoriamente, não, né? Porque a obrigação não pode ser imposta pelo Estado. Mas vamos lá. Inciso 1, óbvio, designação dos sindicatos convenientes ou dos sindicatos e empresas acordantes. 2, prazo de vigência. 3, categorias ou classes de trabalhadores abrangidas. 4, condições ajustadas para reger as relações individuais durante sua vigência. 5, normas para conciliação das divergências. 6, disposições sobre o processo de prorrogação e revisão. 7, que é o principal, direitos e deveres dos empregados e empresas. E 8, penalidades em caso de violação. Minha sugestão aqui, para vocês que não conhecem, que não viram ainda um diploma normativo coletivo, é que pesquisem na internet um modelo, aliás, um modelo não, um exemplo de acordo e um exemplo de convenção. Eu vou postar no Moodle para vocês um ACT e uma CCT para facilitar essa pesquisa. Mas no Google você consegue rápido, ou melhor, rápida e facilmente. 614. Os sindicatos convenientes ou as empresas acordantes promoverão conjunto ou separadamente, dentro de 8 dias da assinatura da convenção ou acordo, o depósito de uma via para fins de registro e arquivo e aí tem que saber onde é que está isso hoje, né? Porque o Ministério do Trabalho foi extinto na Delegacia Regional do Trabalho, o órgão que o valha hoje, após o desmonte da estrutura estatal de regulamentação e fiscalização do trabalho. Mas fato é que deve haver o registro da convenção, o registro do acordo em órgão estatal, que antigamente era o Ministério do Trabalho e Emprego, hoje não mais, mas em órgão estatal do governo federal, para fins de publicidade da norma.
Por se tratar de norma coletiva, ou melhor, por se tratar de norma jurídica, a sua publicidade decorrerá do registro em órgão estatal. E, parágrafo 1º, as convenções e os acordos entrarão em vigor 3 dias após a data da entrega dos mesmos no órgão estatal. Então, os sindicatos, ou o Sindicato dos Trabalhadores, sempre presente, né, na negociação, ele vai levar a registro público estatal a norma coletiva para fins de publicidade. É claro que hoje em dia a internet também faz esse papel de dar publicidade, mas ainda assim há a necessidade, e é bom que seja assim, do registro em órgão estatal, até mesmo para controle daquilo que foi de fato ajustado, né? É bom que haja um respaldo estatal para aquilo que está posto na norma. Muito bem, então por hoje nós vamos ficando por aqui e voltaremos daqui a pouco, em breve, quando você quiser, né, ver com a continuação dos temas de direito coletivo do trabalho. Muito obrigado, até logo.